prazer, amado irmão, estar consigo em mais uma atualização profética aqui no nosso canal. E desta vez vamos conversar um pouco sobre a situação lamentável que aconteceu nos Estados Unidos da América. Inclusive mostrei para vocês no vídeo de sexta-feira, o primeiro vídeo da sexta-feira. Mas algo que está me chamando a atenção é o que as entidades religiosas estão falando acerca deste evento. Na verdade, estamos em um momento de luto. Muita gente perdeu a vida, muita gente perdeu suas propriedades neste furacão Ian que aconteceu na Flórida, Estados Unidos da América. Bem, queridos irmãos, quando nós lemos o Espírito de Profecia, e isto é algo que já estamos falando aqui já há muito tempo, perdoe-me por bater sempre no mesmo martelo, mas isto tem que ficar claro. Isto tem que ficar claro. Os desastres naturais, as mudanças climáticas, os eventos catastróficos em rápida sucessão estão nos levando a uma lei dominical na América. E isto não é brincadeira. Meus queridos irmãos, eu poderia até ficar sossegado, no conforto, não mostrando isto para vocês. Sim, seria fantástico para mim. Mas eu me sinto, tenho essa obrigação de compartilhar convosco isto, porque eu vos amo. Quero que vocês saibam e se preparem, porque de fato, amados irmãos, como diz aqui o Espírito de Profecia, uma tempestade está chegando, implacável em sua fúria. E esta tempestade que se aproxima não é meramente uma tempestade natural, mas religiosa, espiritual. Eu já falei muitas vezes para vocês que na América, por exemplo, surgem vários movimentos. Em ocasiões diferentes, surge lá um, desaparece, surge lá outro, desaparece. Mas um dia, eles virão com força. E eles agora estão vindo com força, meus queridos irmãos. Sim, uma tempestade está chegando, implacável em sua fúria. Estamos preparados para enfrentá-la? É a pergunta. Mais do que ver e se alegrar, estamos preparados para enfrentá-la? Eu fico um pouquinho preocupado quando em nossas igrejas, infelizmente, até líderes pastores, eu não estou aqui zombando não, porque eu amo a minha igreja, amo os meus líderes, amo a todos. Mas eu fico um pouco preocupado quando se diz, nós não precisamos ficar vendo notícias, não precisamos ficar sabendo dessas coisas. Quando isto acontecer, estaremos preparados. E a pergunta que faz Ellen White, estamos preparados para enfrentar mesmo esta tempestade? Não precisamos dizer, os perigos dos últimos dias logo se abaterão sobre nós. Não precisamos dizer isso, porque eles já vieram. Os perigos dos últimos dias estão aqui diante de nós, meus queridos irmãos. Precisamos agora da espada do Senhor para cortar até a alma e medula das paixões, apetites e paixões carnais. É momento agora, em nome de Jesus, de vencermos as paixões carnais, de vencermos o apetite pecaminoso, meus queridos irmãos. Sim, e ela diz também, a tempestade está chegando, implacável em sua fúria. Somos um com Cristo, como Ele é um com o Pai? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo? Estamos trabalhando em coparceria com Cristo? Nossos pés estão na rocha eterna? Estamos nos escondendo em nosso único refúgio? Porque a tempestade está chegando. Estamos fazendo tudo isto. À medida que a tempestade se aproxima, uma grande classe que professou fé na mensagem do terceiro anjo, mas não foi santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição e se junta às fileiras da oposição. Quando? À medida que a tempestade se aproxima. E a tempestade está chegando. Não permitamos que sejamos lançados fora por professarmos a verdade, mas não vivermos de acordo com essa verdade. Meus queridos irmãos, vemos aqui. Este é de 29 de setembro de 2022. Me acompanhe. Veja Deus na tempestade. Veja Deus na tempestade. Mas é isto que está acontecendo na América agora. Estão atribuindo as calamidades a Deus. Estão atribuindo as pragas a Deus. Meus queridos irmãos, vemos. Eles dizem terremotos, tornados,
secas, incêndios, inundações. Você consegue reconhecer a causa dos desastres ambientais? É a pergunta que fazem. Você consegue reconhecer a causa? Vimos. Eles dizem aqui, o furacão Ian devastou grande parte da Flórida e abalou a fé de milhões de pessoas esta semana. O furacão, que desde então foi rebaixado para uma tempestade tropical, trouxe ventos devastadores. Ele empilhou a água do oceano inteira até 12 pés em alguns lugares, causando um evento de inundação de 1 a 1000 anos, de acordo com dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Abalou a fé de milhões. Um evento extremo que aconteceu nos Estados Unidos da América. E a pergunta que está sendo feita, Deus está punindo a América? Dá para procurar entender a causa destes desastres, secas, incêndios, furacões, tempestades severas? A manchete do artigo parece irônica, com o título Veja Deus na tempestade. Como um Deus justo poderia permitir ou até mesmo causar tais desastres? De fato, alguns ridicularizam os crentes da Flórida, alegando que a Flórida está recebendo o que merece por se recusar a seguir as tendências liberais de combater as mudanças climáticas e se recusar a aceitar a educação transgênero nas escolas. É só uma brincadeira. Estão zombando dos floridianos, sim, por não aceitarem certas medidas que até certo ponto são pecaminosas no nosso contexto. Continuando. De fato, os floridianos que apoiam a posição de seu estado contra esse mal estão confusos, porque em vez de Deus os abençoar, eles recebem uma tempestade devastadora. Por quê? Alguns dizem que o aquecimento global afeta a todos nós, mas eles têm dificuldade em explicar as devastadoras nevascas do ano passado que causaram a morte de centenas. De fato, os últimos anos trouxeram desastres climáticos inexplicáveis. Desastres climáticos inexplicáveis estão chegando na América. E isto está afetando aqueles que não querem nada saber de Deus, mas também aqueles que estão buscando a Deus. A pergunta que fica é: o que é que Deus quer com a América? O que é que Deus quer nos dizer com estes desastres? Queridos, lemos aqui: irromperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Tornar-se-ão mais e mais frequentes os desastres de estrada de ferro. Confusão, colisões e mortes sem um momento de advertência ocorrerão nas grandes vias de comunicação. Queridos, o fim está perto. A graça está a terminar. Cristo está terminando o seu trabalho no lugar santíssimo do santuário celestial. Esta é a verdade. Continuando. Historiadores futuros podem até olhar para trás na última década, especialmente 2022, como uma época de escalada de desastres ambientais em todo o mundo. Neste momento, estamos vivendo isso e precisamos perguntar: o que está acontecendo? Estamos perdendo alguma coisa? Interessante pergunta. O que está acontecendo, por favor? Respondam nos comentários, conversem comigo. O que está acontecendo na América e no mundo? Estamos perdendo alguma coisa? Em meados de junho, diferentes partes dos Estados Unidos da América sofreram simultaneamente tempestades, calor extremo, inundações, incêndios florestais e seca histórica. Secas recordes também afligiram a Europa, enquanto incêndios florestais destruíram as casas de milhares de pessoas em todo o mundo. Secas combinadas com uma onda de calor intensificada, combinada com incêndios florestais, combinados com uma tempestade, atingiram a Argélia com um incêndio de tornado, em agosto, que matou 43 pessoas. Outros sofreram inundações mortais, uma vez por século. E isso ocorreu após as nevascas de inverno de 2021, que mataram centenas no Texas. Em 2022,
terremotos, inundações e incêndios deslocaram milhões de pessoas e chamaram a atenção de outros milhões. Mas é isto que a Bíblia nos disse que aconteceria nos últimos dias, que o Espírito de Profecia nos diz, que seriam cada vez mais frequentes e os homens tomarão uma atitude. E a pergunta que está sendo feita agora na América, o que é que está acontecendo? O que é que a América perdeu? O que é que a América precisa restaurar para que estes desastres cessem? Continuando. Durante o verão, o oeste dos Estados Unidos experimentou sua seca mais severa em um milênio. Os últimos 22 anos foram os mais secos que esta região experimentou desde 800 d.C. Desde 800 d.C. Mesmo a tecnologia avançada de hoje não pode amortecer todos os efeitos que vão desde falhas agrícolas drásticas a cortes de energia. Em julho, milhares de cabeças de gado morreram no Kansas em poucos dias, aparentemente devido a altas temperaturas e umidade. No final de 2021, uma série de tornados atingiu 6 estados americanos, deixando 80 mortos apenas em Kentucky. Esses desastres adicionam miséria às crises provocadas pelo homem. Em junho de 2021, foi relatado que 95% das videiras produtivas em dezenas de vinhedos familiares que cobrem 3.000 acres do Texas foram destruídas por pesticidas. Em 2022, a falta de pesticidas está causando problemas. O custo dos alimentos está subindo à medida que os agricultores lutam para comprar fertilizantes e diesel. Escute muito bem agora o que vão dizer aqui. A humanidade experimentou muitas dessas pragas no passado, mas sua frequência e intensidade nos deixam com uma pergunta inescapável. Que pergunta é essa? O que está acontecendo com o nosso mundo? A resposta nos escapa e nos divide. O que é que está acontecendo com o nosso mundo? Vamos continuar lendo. Mas sicaros, vacas e chaminés não estão causando a mudança climática e a mudança climática não está causando desastres ambientais. O que é? Bem, antes disso ele falou algumas coisas, de que esses problemas não estão sendo causados pelo homem, pela ação humana. Bem, eu não vou ler essa parte, até porque é muito polêmico, né? Mas ele diz, muitos cientistas reconhecem que as estatísticas estão sendo manipuladas e muitos outros reconhecem as motivações políticas, ok, tudo mais. Vamos continuar lendo. Ele diz, algumas pessoas religiosas dizem que Deus está usando esses desastres para punir os ímpios. Mas eles afirmam isso apenas até serem atingidos por uma praga. E agora, eles vão entrar em um ponto super importante que eu quero a sua atenção. Com o subtítulo, por que Deus está amaldiçoando a América? A Bíblia afirma que Deus ordena as tempestades e elas obedecem. Os primeiros capítulos do livro de Jó afirmam que Deus permite até que aqueles que o servem sejam atingidos por desastres climáticos causados por Satanás. Porque Deus está usando o clima para punir a América. Então eles já encontraram a resposta aqui. O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com a América? Deus está punindo. E a pergunta que fazem, por que Deus está punindo? Tem que haver uma resposta. Eles dão a resposta. Surpreendente, meus queridos irmãos. Surpreendente. Outra pergunta. A América não está sofrendo o suficiente? Por que ele, Deus, não manda chuva para acabar com a seca? Por que ele não para as tempestades furiosas? Poucos se atrevem a fazer essas perguntas, mas a Bíblia as responde. Então eles agora vão à Bíblia para tentar encontrar respostas para o que está acontecendo na América. Venha comigo. Em seu livro de referência, The United States and Britain in Prophecy, ou seja, os Estados Unidos da América e a Grã-Bretanha na profecia, o falecido Herbert Armstrong explicou que o povo da América e da Grã-Bretanha descendia das antigas tribos israelitas de Manassés e Efraim. Isso significa que as profecias bíblicas do fim dos tempos sobre Manassés e Efraim se aplicam diretamente a eles. Estão conectando agora a experiência do povo de Israel com a experiência dos americanos, de uma forma especial aqui.
Em Levítico capítulo 26, Deus nomeou especificamente as maldições que esses povos sofreriam se descressem e desobedecessem ao Criador. Entre essas maldições, entre essas pragas que Deus traria para os desobedientes, estão as quebras de safra e a seca debilitante. Eles citam aqui Levítico capítulo 26, versos 19 e 20. Agora, é dito, Deus chama seu povo a se arrepender, a se voltar para Ele e a guardar sua lei. Deus está chamando seu povo para se arrepender e a guardar sua lei. A América tem que se arrepender e tem que guardar a lei de Deus. Todos quebraram a lei de Deus, não importa a que partido político pertençam. Mesmo a maioria das chamadas igrejas cristãs rejeitam os 10 mandamentos, especialmente o 4º. Meus queridos irmãos, nós chegamos aqui a um ponto super interessante. Eles dizem que mesmo a maior parte das igrejas cristãs viola os 10 mandamentos, especialmente o 4º. E o que é que diz o 4º mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Eles estão dizendo, por violar a lei de Deus, especialmente o 4º mandamento, a América está sendo punida por Deus. E a pergunta que eu faço é, a América, que está sendo convidada ao arrependimento, vai voltar à lei de Deus? Vai guardar o 4º mandamento, o sábado? Ou no lugar dele, vão riscar a palavra sábado e vão colocar domingo no lugar dele? Tem que se voltar à lei de Deus? Tem que se voltar ao sábado? Tem que se voltar ao Shabá? Eles dizem, o arrependimento acabaria com as maldições. O arrependimento, a volta à lei de Deus, a volta ao 4º mandamento da lei de Deus, acabaria com as maldições. Sim, os desastres climáticos punem os pecadores e todos são pecadores influenciados por Satanás. Meus queridos irmãos, e isso certamente inclui os antigos israelitas e seus descendentes na América, na Grã-Bretanha e outras nações que se afastaram de Deus, apesar de terem recebido enormes bênçãos e terem tido um relacionamento pessoal com Deus. Por que as nações estão sendo punidas? Por que a América está sendo punida? Porque abandonou a lei de Deus. Meus queridos irmãos, Satanás dá a sua interpretação aos eventos. E os homens pensam como ele quer que o façam. Que o que é? Que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão da lei de Deus para o mundo evangélico protestante, da transgressão do 4º mandamento para o mundo evangélico e protestante, da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem o quê? Leis, impondo a observância do domingo. Mas para quê? Para tentar aplacar a ira de Deus. Está isto claro, amados irmãos? Está isto claro? Agora vemos aqui. Jó era muito mais justo e bem-sucedido do que as pessoas são hoje. No entanto, através de uma série de desastres, ele percebeu que sua justiça era inútil. Eles dizem aqui, Deus quer o mesmo para os americanos, britânicos e todos os povos vivos, mortos e ainda não nascidos. Deus quer o quê? Se as pessoas se recusam a dar ouvidos às advertências de Deus, uma maldição pode transformá-las e levar às bênçãos maravilhosas. Se as pessoas se recusam a dar ouvidos à lei de Deus, especialmente ao 4º, disseram eles aqui, sim, Deus pode trazer uma maldição para transformá-las. Pode trazer um crisol, sim, para fazê-los voltar à sua lei. É por isso que Deus pune pelo pecado. A Bíblia registra vários exemplos de Deus abençoando Israel, removendo pragas e outras ameaças quando a nação se arrependeu.
Quando a nação se arrepender, Deus vai retirar as pragas, segundo eles, e vão clamar pelo dia do domingo, pela santificação do domingo, para voltar-se à moralidade bíblica, para aplacar a ira de Deus. Mas isto não vai resolver nada. Diz o Espírito de Profecia. Quando a América adotar uma lei dominical, o que vem depois disso? O que vem depois disso? Uma ruína nacional. Dizem que no ano passado, a Alemanha, estão falando da Alemanha também aqui, a Alemanha sofreu inundações recordes que mataram mais de 150 pessoas. Este ano, a mesma área está passando por uma seca recorde que pode ser a pior em 500 anos, de acordo com o relatório de agosto do Centro Conjunto de Pesquisa da Comissão Europeia. Especialistas acreditam que níveis de água extremamente baixos no Reno ocorrem em média a cada 50 anos. Mas o rio está agora em níveis tão baixos pela terceira vez em menos de 20 anos. Isso prejudicou a pesca, a produção de energia elétrica, a agropecuária e o frete fluvial, o que está prejudicando toda a economia, que já está fragilizada e causando tumulto em toda a sociedade. Mas por quê? Porque a Alemanha também abandonou os caminhos do Senhor. Dizem, Deus quer que este mundo aprenda que Ele controla a natureza. Muitos desastres naturais são tudo menos naturais. Em breve, escute bem, em breve, homens arrogantes aprenderão essa lição muito profundamente. Que os desastres naturais são tudo menos naturais. Então não são desastres naturais, são desastres espirituais. Para voltar, levar o mundo de volta à lei de Deus. O Criador dos seres humanos e de todas as coisas quer que todos os homens aprendam que Ele controla o clima. Aceitar este fato autoevidente revolucionaria nossas sociedades. Temos nos atormentado com pecado, ganância, imoralidade, perversão, contaminação, guerra e muito mais. O clima que Deus controla está chamando nossa atenção, mas o próprio Deus não está. Incêndios, terremotos, inundações estão chamando a atenção das pessoas. Mas o que está por detrás disso, conforme eles dizem, por que não está chamando a atenção? O que está por detrás, segundo eles? Deus está punindo porque quer alguma coisa. Isso é que deveria chamar mais a atenção das pessoas. Eles dizem, continuamos a ignorar, a descrer, desobedecer, recusar o arrependimento e perecer. Por isso que as religiões, em 13 de novembro, vão subir ao Monte Sinai para a cerimônia de arrependimento climático. E buscar o quê? Os 10 mandamentos. Queridos, isto não pode ser coincidência. Todos estão a dizer a mesma coisa. Todos estão a dizer a mesma coisa. Que em meio às catástrofes que estão caindo no mundo, é necessário voltar para Deus, porque Deus está punindo isto. Deus espera que o povo alemão se arrependa. Mas ele dá profecias específicas para mostrar o que acontecerá se eles não se arrependerem. O que vai acontecer se os alemães, se os britânicos, se os americanos e se o mundo todo não se arrepender? Eles dizem, se a Alemanha se recusar a atender a esse aviso hoje, sofrerá uma grande devastação. As maldições climáticas de hoje são um aviso para a Alemanha e para o mundo inteiro do mal que está por vir. A palavra de Deus não pode ser quebrada, mas Ele dá a todos a chance de se arrependerem, se eles escolherem dar ouvidos ao seu aviso. O aviso está sendo dado. As pragas estão caindo, calamidades sobre a terra. Deus está avisando, voltem à lei. Voltem ao 4º mandamento em especial. E eles dizem, se o povo do mundo não der ouvidos, se prepare, porque as pragas ainda virão. Meus queridos irmãos, isso devia nos chamar tanta atenção. Lemos aqui, em acidentes e calamidades por mar e por terra, em grandes conflagrações, em furiosos tornados e terríveis tempestades, inundações, ciclones, ondas de maré e terremotos. Ele, Satanás, vara a colheita que está amadurecendo.
e a fome e a angústia se seguem. Ele transmite ao ar uma contaminação mortal e milhares morrem pela pestilência. Estas visitações estão se tornando cada vez mais frequentes e desastrosas. Próxima página. Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja estritamente imposta. Eu acho que não preciso de falar muita coisa aqui. Está tudo claro. Queridos irmãos, os dias estão chegando. O fim está chegando. Jesus está voltando. Se você acha que tudo isto é brincadeira, eu digo, amado irmão, isto não é nada brincadeira. Estamos tratando de um dos assuntos mais sérios do grande conflito entre o bem e o mal. E nós precisamos nos preparar agora. Venha comigo para esta oração. Amado Jesus, os sinais de sua vinda estão aqui diante de nós. E nós queremos hoje nos preparar, entregando nossa vida completamente nos teus braços. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoe a nossa presunção. E ajuda-nos, Senhor, a estarmos prontos para o seu encontro. Abençoe sua igreja. Desperte sua igreja da sonolência. Desperte cada um de nós da preguiça espiritual. Tire-nos, Senhor, da zona de conforto. Leve-nos à missão. Porque agora é o tempo de vermos Jesus voltar. Abençoa o meu irmão. Jesus conhece suas lutas, batalhas, anseios, pedidos de oração. Jesus possa responder. Oramos no teu doce e precioso nome junto ao Pai. Amém.